Eu vou convocar a nossa decana, Luísa Martins, para a gente falar sobre uma mudança no cumprimento do regime fechado de Jair Bolsonaro. Luísa, seja bem-vinda ao Bastidores CNN. A gente viu a decisão de Alexandre de Moraes de mantê-lo na superintendência da Polícia Federal. Inclusive, Jair Bolsonaro está na mesma cela, que a gente chama de sala, onde ele ficou detido na prisão preventiva. Só que o ministro Alexandre de Moraes não descarta uma mudança. E a mudança seria uma transferência para a penitenciária da Papuda, que é o maior terror de Jair Bolsonaro. Ele já disse que em uma prisão comum ele não sobreviveria. A defesa já fez esses argumentos. Conta pra gente por que Alexandre de Moraes poderia tomar uma decisão repentina de mudança, Luísa. Vamos lá, Uribe, boa tarde para você, todos que estão conosco aqui no Bastidores CNN. Uribe, a ideia inicial do ministro Alexandre de Moraes, pelo que eu pude apurar junto a seus auxiliares, seus interlocutores, já era fazer com que Bolsonaro cumprisse a sua pena definitiva no complexo penitenciário da Papuda, uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, devido à sua posição de liderança aí na trama golpista, segundo decidiu ali o Supremo Tribunal Federal. Porém, alguns acontecimentos, acabaram fazendo com que o ministro relator fizesse aí um recálculo dessa estratégia. Primeiro, a avaliação era de que Bolsonaro já estava preso preventivamente na superintendência da Polícia Federal devido à violação da sua tornozeleira eletrônica. O ministro entendeu ali que havia um risco de fuga que justificava a prisão preventiva, então ele já estava nessa sala da superintendência da PF aqui em Brasília e que transferi-lo para Papuda poucos dias depois da preventiva. A gente lembra que a preventiva foi no sábado e a ordem de prisão definitiva foi na terça-feira. Isso poderia gerar um tumulto ali a partir de uma mobilização popular, que é tudo que o Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes não querem nesse momento, Então, a avaliação, e até uma avaliação que foi reforçada depois que o ministro se reuniu ali às vésperas de decretar o início do cumprimento da pena com interlocutores da Polícia Federal, a percepção era de que era melhor manter tudo como estava, Preventiva ali na sala da Superintendência da Polícia Federal, e aí com isso deixar com que Bolsonaro ficasse ali no mesmo lugar, pelo menos nesses primeiros momentos, para evitar essa comoção social. Em primeiro lugar, Uribe, isso vai na linha do que o ministro tem colocado nas suas decisões, nas ordens que ele dá para a Polícia Federal, de cumprir essas prisões sem espetacularização, Essa transferência, a ida de Bolsonaro para Papuda, poderia ir contra essa ideia que o ministro tem tentado aplicar de se opor completamente aos métodos que eram aplicados na Operação Lava Jato. Então, de fazer cumprir essas ordens de prisão sem uma grande exposição midiática. Então, esse é um ponto. Em segundo lugar, o ministro acabou definindo que era melhor. Isso foi uma expressão usada por um interlocutor dele. Era melhor impor derrotas ao ex-presidente Jair Bolsonaro de forma gradual. E por que eu falo isso? Porque a gente teve, primeiro, a decisão lá atrás de Bolsonaro colocar a tornozeleira eletrônica, ser monitorado ali pelo equipamento. Depois houve, enfim, um contexto ali de descumprimento de outras medidas cautelares, das redes sociais. E aí foi imposta a prisão domiciliar. Aí, em função da violação da tornozeleira, Jair Bolsonaro foi para a prisão preventiva. Então, isso tem sido sempre pouco a pouco, e aí não seria diferente, segundo esse interlocutor, na questão da execução da pena. Então, a ideia é mantém Bolsonaro nesse primeiro momento na superintendência da Polícia Federal, e aí, daqui a um tempo, reavalia essa possibilidade e o transfere para o complexo penitenciário da Papuda. E aí tem só um ponto que é muito importante para eu concluir, Uribe, que é uma dica que um interlocutor de Moraes me disse em relação à decisão dele de terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes fala que enquanto o custodiado, no caso o Bolsonaro, estiver na superintendência da PF, a PF deve cumprir ali um rito para as visitas controladas e individuais. Essa palavra enquanto foi uma sinalização, de acordo com esses interlocutores, de que a situação de Bolsonaro de fato é temporária e que há sim a possibilidade de transferência para Papuda no futuro. É um cenário bastante preocupante, pelo menos por parte da defesa de Jair Bolsonaro, porque a gente conversando com os interlocutores de Bolsonaro,
eles dizem não é bom, a gente queria ele em casa, mas diante do cenário que foi exposto, é melhor que ele fique na Superintendência da Polícia Federal. Agora, se realmente houver a possibilidade da penitenciária da Papuda, aí a gente pode ver um movimento muito maior da defesa para que ele vá para a prisão domiciliar. E essa é uma preocupação de Tarcísio de Freitas. A gente contou aqui em primeira mão, eu e a Luísa, no Bastidores CNN, a movimentação de bastidor de Tarcísio de Freitas, que ele confirmou ontem à imprensa, de conversar com os ministros da Suprema Corte para que Jair Bolsonaro não vá para a penitenciária da Papuda, mas a decisão é apenas de uma pessoa, Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação, desse processo, eu ia dizer.